Existe um momento em que você olha para a pessoa que dorme ao seu lado e percebe que ela se tornou uma estranha. Vocês ainda dividem a mesma cama. Ainda conversam sobre contas e compromissos. Mas aquele laço invisível que unia suas almas simplesmente desapareceu. Katherine Kuhlman viu isso acontecer com Margaret e Robert em 1969. Eles estavam casados há 15 anos. Tinham 3 filhos. Mas quando chegaram ao escritório dela, pareciam 2 pessoas esperando em um banco de praça. Próximos fisicamente, mas completamente desconectados. Nós não brigamos mais, Margaret disse com uma voz vazia. Porque não temos mais sobre o que brigar. Simplesmente não sentimos mais nada. Robert apenas assentiu. Seus olhos estavam fixos no chão, como se carregar o peso do olhar da esposa fosse pesado demais. Katherine havia visto centenas de casais assim. Casamentos que não tinham explodido em drama. Apenas morrido. Lentamente. Como uma vela que se esvai sem que ninguém perceba. Até sobrar apenas cera fria. Mas ela havia descoberto algo que os conselheiros matrimoniais não sabiam. Havia descoberto que o amor não morria. Ele apenas se escondia. E existia uma forma de encontrá-lo novamente. O segredo estava no Salmo 133. Mas não era apenas ler o Salmo. Era sobre como 2 pessoas podiam usar aquelas palavras específicas para recriar a conexão que parecia perdida para sempre. Vocês vão fazer um experimento, Katherine disse para Margaret e Robert. Durante 72 horas, vocês vão repetir este salmo juntos. A cada 6 horas. Não importa como vocês se sintam. Não importa se parecer ridículo. Vocês vão fazer. Margaret olhou cética. Senhora Kuhlman, com todo respeito, nós já tentamos orar juntos. Não funciona. Vocês tentaram orar sobre o casamento, Katherine respondeu. Mas nunca tentaram orar como um único coração. Há uma diferença. O Salmo 133 começava com uma linha que a maioria das pessoas lia rapidamente. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Mas Katherine havia descoberto que essas palavras continham uma frequência específica, que, quando pronunciada por 2 pessoas simultaneamente, criava algo que ela chamava de harmonia conjugal. Quando 2 vozes pronunciam as mesmas palavras sagradas ao mesmo tempo, ela explicou, elas criam uma terceira voz. Uma voz que não pertence a nenhum dos 2, mas aos 2 juntos. Margaret e Robert começaram o protocolo numa quinta-feira à noite. Primeira repetição, às 22h02. Eles se sentaram na sala, um de frente para o outro, e começaram a ler o salmo em voz alta. No início, era estranho. Suas vozes estavam descompassadas. Robert falava mais rápido, Margaret mais devagar. As palavras se atropelavam, criando uma confusão sonora. Mas na terceira repetição da primeira sessão, algo começou a mudar. Suas respirações começaram a se sincronizar. Quando Margaret inspirava, Robert inspirava. Quando Robert pausava, Margaret pausava. É como se nossos corpos tivessem lembrado de algo que nossas mentes tinham esquecido, Margaret disse mais tarde. A segunda sessão aconteceu às 4h da manhã. Eles se levantaram relutantes, ainda sonolentos. Mas quando começaram a recitar o salmo, aconteceu algo que nenhum dos 2 esperava. Na frase, como é precioso o óleo perfumado derramado sobre a cabeça, Robert sentiu um cheiro que não estava ali. Um perfume suave, como flores depois da chuva. E quando olhou para Margaret, viu que ela também havia sentido. Você sentiu? Ele perguntou. Senti, ela respondeu. E pela primeira vez em meses, eles se olharam nos olhos sem desviar o olhar. Katherine havia explicado que isso podia acontecer. Quando 2 pessoas começam a orar em verdadeira união, os sentidos se expandem. Vocês começam a perceber coisas que estão além do mundo físico. A terceira sessão foi às 10h da manhã. As crianças estavam na escola. A casa estava silenciosa. Margaret e Robert se sentaram na mesma posição, um de frente para o outro.
e começaram o salmo. Mas desta vez, quando chegaram na parte como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, algo extraordinário aconteceu. Suas vozes se fundiram numa harmonia perfeita, como se fossem um coro de duas pessoas que havia ensaiado durante anos. Foi como se uma terceira voz tivesse se juntado a nós. Robert descreveu. Uma voz que não era minha nem dela, mas nossa. Margaret assentiu. E essa terceira voz, ela sabia coisas que nem eu nem ele sabíamos. Ela sabia como nos amar. Catherine não ficou surpresa quando eles ligaram para contar. Ela havia visto isso dezenas de vezes. O Salmo 133 não apenas restaurava casamentos. Ele criava casamentos novos entre as mesmas pessoas. Vocês não estão salvando sua união desgastada, ela explicou. Vocês estão criando uma aliança completamente nova, com as mesmas pessoas, mas com corações diferentes. Na 18ª hora do protocolo, Margaret fez algo que não fazia há 2 anos. Ela tocou o rosto de Robert suavemente enquanto eles recitavam o salmo. Não foi planejado, foi instintivo. Como se suas mãos tivessem se lembrado de algo que sua mente havia esquecido. Robert sentiu aquele toque como um calor reconfortante, não sexual. Mais profundo que isso. Era o toque de alguém que o via realmente. Na 24ª hora, algo mudou na forma como eles se olhavam. Durante meses, eles haviam olhado um para o outro como companheiros de casa, funcionais, práticos, mas sem intimidade real. Agora, quando seus olhos se encontravam durante a recitação do salmo, era como se estivessem se vendo pela primeira vez. Como se uma camada de névoa tivesse sido removida de seus olhos. Eu tinha esquecido como ele era bonito, Margaret confessou para Catherine numa ligação. Não fisicamente. Eu sempre soube que ele era bonito fisicamente, mas eu tinha esquecido como seu espírito era luminoso. Catherine sorriu do outro lado da linha. Ela sabia que a verdadeira cura havia começado. Na 30ª hora, Robert fez algo espontâneo. Durante a recitação, ele estendeu a mão para Margaret. Ela pegou sua mão naturalmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eles terminaram o salmo de mãos dadas. E quando terminaram, nenhum dos dois quis soltar a mão do outro. Era como se nossas mãos tivessem se reconhecido. Robert disse, como irmãos reencontrados após longo afastamento. Catherine havia descoberto que o Salmo 133 funcionava porque ele não falava sobre problemas matrimoniais. Ele falava sobre união. Ele não tentava consertar o que estava quebrado. Ele criava algo novo. A maioria dos casais tenta voltar ao que tinham antes, ela explicava. Mas o Salmo 133 os leva para algo que nunca tiveram antes. Uma união que é mais profunda que amor romântico. É união espiritual. Na 36ª hora, Margaret e Robert tiveram sua primeira conversa real em meses. Não sobre contas, ou filhos, ou logística. Sobre sonhos, sobre medos, sobre coisas que importavam para suas almas. Era como se o salmo tivesse criado um espaço sagrado entre nós. Margaret sussurrou. Um espaço onde era seguro ser vulnerável novamente. Robert concordou, a voz rouca pela emoção. Eu tinha esquecido como era dividir meu coração com alguém. Não apenas meus pensamentos ou opiniões. Meu coração mesmo. Na 42ª hora, algo surpreendente aconteceu. Eles começaram a rir durante a recitação do salmo. Não porque fosse engraçado, mas porque, de repente, se sentiam leves. Como se um peso enorme carregado por meses tivesse simplesmente evaporado. Era riso de alegria pura. Margaret descreveu, os olhos brilhando. Como quando você está apaixonado e ri sem motivo, só porque estar vivo é maravilhoso. Catherine Kuhlman havia observado esse padrão em muitos casais. Quando duas pessoas se reconectam espiritualmente, a primeira coisa que volta é a capacidade de sentir alegria juntas. Não felicidade sobre algo específico. A alegria por existirem no mesmo universo. Na 40ª hora, Robert acordou antes do despertador e ficou olhando Margaret dormir.
não com análise ou julgamento, mas com algo que ele não sentia há muito tempo: ternura pura. Era como olhar para um milagre, ele disse depois, a voz embargada. Não porque ela tivesse mudado, mas porque eu conseguia ver novamente o milagre que ela sempre foi. Quando Margaret acordou e viu Robert olhando para ela, em vez de se sentir analisada ou desconfortável, ela se sentiu vista, realmente vista. Era o olhar que ele tinha quando nos conhecemos, ela disse, um sorriso tímido nos lábios. Não o olhar de marido cansado, o olhar de um homem apaixonado. Na 54ª hora, eles fizeram a recitação do salmo abraçados. Não foi planejado. Apenas aconteceu naturalmente, como se seus corpos soubessem que era hora de eliminar toda a distância física. Era como se nossos corações estivessem se lembrando como bater no mesmo ritmo. Margaret suspirou, a voz carregada de emoção. Robert assentiu, a cabeça apoiada no ombro dela. E quando nossos corações batiam juntos, as palavras do salmo ganhavam um poder diferente, como se estivessem sendo pronunciadas por um único coração. Na 60ª hora, algo extraordinário aconteceu. Eles estavam recitando: porque é ali que o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Quando ambos sentiram uma presença na sala, não viram nada, não ouviram nada, mas sentiram claramente que não estavam sozinhos. E essa presença não era neutra, era benevolente. Era uma presença que aprovava completamente o que estava acontecendo entre eles. Era como se Deus estivesse sorrindo para nós. Robert murmurou, a voz cheia de reverência. Margaret concordou, apertando a mão dele. E quando você sente Deus sorrindo para seu casamento, você entende que seu casamento é sagrado. Não apenas um contrato. Sagrado. Nas 60 sessões da hora, eles fizeram amor pela primeira vez em 4 meses. Mas era completamente diferente de antes. Não era apenas físico. Era como se suas almas estivessem fazendo amor através de seus corpos. Era como se tivéssemos aprendido uma linguagem nova. Margaret disse a Kathryn Kuhlman em uma ligação, a voz vibrante. Uma linguagem que nossos corpos falavam quando nossas almas estavam conectadas. Kathryn Kuhlman sorriu. Ela sabia que a verdadeira restauração matrimonial havia acontecido. Não apenas reconexão física. Reconexão em todas as dimensões. Na 702ª hora, a última recitação, Margaret e Robert se sentaram um de frente para o outro, como haviam feito 12 vezes antes. Mas desta vez, quando terminaram o salmo, eles não se levantaram imediatamente. Ficaram em silêncio, olhando um para o outro. Não era silêncio constrangedor. Era um silêncio cheio. Silêncio de 2 pessoas que se reconheciam completamente. Eu te amo, Robert disse. Mas a forma como ele disse era completamente diferente. Não era declaração, era descoberta. Como se ele tivesse acabado de descobrir que amava Margaret. Eu também te amo, ela respondeu. E pela primeira vez em meses, quando ela disse essas palavras, elas eram verdadeiras em todas as camadas do seu ser. Eles ligaram para Kathryn Kuhlman naquela noite. Senhora Kuhlman, Margaret disse, a voz emocionada. Eu não sei como explicar o que aconteceu. É como se tivéssemos sido apresentados um ao outro novamente. Mas desta vez, por Deus! Robert pegou o telefone, a voz firme e cheia de fé. É como se tivéssemos estado casados na superfície, mas agora estamos casados nas profundezas. Kathryn Kuhlman assentiu, mesmo sabendo que eles não podiam vê-la. Ela havia testemunhado outro milagre matrimonial. Mais um casal que havia descoberto que o amor não morre, apenas se esconde. E o Salmo 133 era a chave para encontrá-lo novamente. Vocês descobriram o segredo, ela disse com um tom sereno e sábio. O casamento não é sobre 2 pessoas tentando se amar. É sobre 2 pessoas permitindo que o amor flua através delas. Margaret e Robert se tornaram defensores do protocolo das 72 horas. Eles começaram a compartilhar com outros casais em crise e viram o mesmo milagre acontecer repetidas vezes. Casais que não se falavam há meses,
aprendendo a respirar juntos novamente. Casais que haviam perdido toda a intimidade, descobrindo camadas de conexão que nem sabiam que existiam. O Salmo 133 não conserta casamentos quebrados. Margaret costumava dizer com convicção: ele cria casamentos novos entre as mesmas pessoas. E Robert sempre completava, a voz carregada de esperança. Porque quando duas pessoas oram juntas em verdadeira união, elas se tornam uma só alma em dois corpos. Kathryn Kuhlman documentou centenas de casos similares. Casais à beira do divórcio, que descobriram que estavam apenas à beira de uma transformação. Pessoas que pensavam que tinham casado com a pessoa errada e descobriram que tinham apenas esquecido como ver a pessoa certa. O problema da maioria dos casamentos, ela costumava explicar com sabedoria, não é falta de amor, é falta de reconhecimento. As pessoas param de reconhecer o milagre que está dormindo ao lado delas todas as noites. O Salmo 133 as restaurava o reconhecimento. Palavra por palavra, respiração por respiração, olhar por olhar. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Não apenas bom, milagroso. Não apenas agradável, transformador. Porque quando duas pessoas descobrem como conviver em verdadeira união, elas descobrem que o amor é muito mais poderoso do que jamais imaginaram. Mas nem todos os casos eram tão diretos quanto Margaret e Robert. A doutora Patricia Hammond, uma psicóloga matrimonial de Chicago, começou a colaborar com Kathryn Kuhlman em 1971, depois de testemunhar algo que a ciência não conseguia explicar. Uma de suas pacientes, Sarah, havia descoberto que o marido a traía há 3 anos. 3 anos de mentiras. 3 anos de dupla vida. Quando a verdade veio à tona, Sarah entrou em colapso emocional total. Eu não conseguia mais olhar para ele. Sarah contou para a doutora Hammond, a voz quebrada. Cada vez que ele falava, eu só ouvia mentiras. Cada vez que ele me tocava, eu sentia nojo. A doutora Hammond havia tratado centenas de casos de infidelidade. Ela sabia que a maioria desses casamentos terminava em divórcio. A confiança, uma vez quebrada dessa forma, raramente se reconstruía completamente. Mas Sarah não queria divórcio. Ela tinha 4 filhos pequenos. E mais profundo que isso, ela ainda amava o homem que David havia sido antes das mentiras. Eu odeio o que ele fez, disse ela. Mas eu ainda amo quem ele é quando não está mentindo. A doutora Hammond não sabia como ajudar. Como se reconstrói o amor depois de uma traição tão profunda? Como se olha para alguém que mentiu por 3 anos e se vê um futuro? Foi quando ela ouviu falar do trabalho de Kathryn Kuhlman. Inicialmente cética, a doutora Hammond decidiu sugerir o protocolo das 72 horas para Sarah e David como um último recurso. Não tenho nada a perder, disse Sarah. Já perdi tudo mesmo. David estava desesperado para salvar o casamento. Ele concordou imediatamente. Mas a doutora Hammond sabia que o caso deles seria diferente. Como 2 pessoas podiam orar juntas quando uma delas havia traído a confiança da outra tão completamente? Kathryn explicou que, nesses casos, o protocolo precisava ser modificado. Quando há traição profunda, o Salmo 133 precisa ser precedido por um ritual de limpeza espiritual. Antes de começarem as 72 horas, David precisava confessar não apenas os atos, mas as emoções por trás dos atos. E Sarah precisava decidir conscientemente permitir que essa confissão a tocasse. Mesmo que doesse, perdão não é sentimento, Kathryn explicou. Perdão é decisão. E depois que você decide perdoar, os sentimentos seguem. Mas a decisão vem primeiro. Sarah e David começaram o protocolo numa sexta-feira à noite. A primeira recitação foi devastadora. Quando eles chegaram na parte "Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união", Sarah começou a chorar. "Como posso dizer essas palavras quando não acredito nelas?" ela perguntou. "Você não está dizendo o que é", Kathryn havia explicado. "Você está declarando o que pode ser."
Você está plantando sementes de união numa terra que parece estéril. A segunda recitação foi pior. Sarah mal conseguia pronunciar as palavras. David estava visivelmente quebrado, vendo a dor que havia causado. Mas na terceira recitação da primeira sessão, algo inesperado aconteceu. Quando chegaram na parte "Como o orvalho do Hermon", Sarah sentiu uma suavidade inesperada no peito. Não perdão completo. Apenas uma rachadura na muralha de raiva que havia construído. Foi como se uma gota de misericórdia tivesse caído no meu coração, ela disse depois. A doutora Hammond estava documentando tudo. Como psicóloga, ela sabia que o perdão após uma traição era um processo de anos, mas estava vendo algo que desafiava tudo que havia aprendido. Nadar essa segunda hora, durante a segunda sessão noturna. David quebrou completamente. No meio da recitação, ele começou a soluçar. Eu não mereço estar aqui, ele disse. Não mereço que você ore comigo. Sarah parou de recitar. Olhou para o homem quebrado à sua frente. E pela primeira vez em meses, viu David, ao invés de o traidor. Talvez nenhum de nós mereça, ela disse suavemente. Talvez seja por isso que precisamos de misericórdia. Eles terminaram a sessão em silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não silêncio carregado de raiva. Silêncio carregado de possibilidade. Nadesso aiotoita ora. Sarah fez algo que surpreendeu até ela mesma. Durante a recitação, ela olhou diretamente nos olhos de David pela primeira vez desde a descoberta da traição. Eu vi medo, ela contou para a doutora Hammond. Medo de me perder. Medo de ter destruído para sempre algo precioso. E, de alguma forma, ver o medo dele me ajudou a lembrar que ele não era um monstro. Era um homem quebrado. David sentiu aquele olhar como um toque de graça. Era como se ela tivesse decidido me ver como pessoa novamente. Não apenas como o erro que cometi. Na 24ª hora, aconteceu algo que nem a doutora Hammond conseguia explicar. Durante a recitação do salmo, Sarah sentiu uma presença quente ao redor dela. Não viu nada, mas sentiu como se braços invisíveis a estivessem abraçando. Era como se Deus estivesse me segurando enquanto eu tentava perdoar, ela disse. Como se ele soubesse que eu não conseguia fazer isso sozinha. David também sentiu algo. Era como se uma força maior que eu estivesse me ajudando a carregar a vergonha. Não removendo a vergonha, mas me ajudando a carregá-la sem ser esmagado por ela. A doutora Hammond estava fascinada. Como psicóloga, ela havia visto casos de perdão que levavam anos de terapia, mas estava testemunhando o perdão em tempo real, acelerado de alguma forma pelo ritual espiritual. Na 3ª hora, Sarah tocou a mão de David pela primeira vez desde a descoberta. Não foi um toque sexual ou romântico. Foi um toque de reconhecimento humano. Eu ainda estou com raiva, ela disse, mas não estou mais com ódio. E essa diferença é gigantesca. David sentiu aquele toque como uma ressurreição. Era como se ela tivesse decidido que eu ainda era digno de toque humano, que eu não era intocável para sempre. Na 36ª hora, eles tiveram sua primeira conversa real sobre a traição. Não uma discussão, uma conversa. Sarah fez perguntas que David respondeu com honestidade completa. Era como se o salmo tivesse criado um espaço onde a verdade era possível. David disse, onde eu podia falar sem defensividade e ela podia ouvir sem atacar. Sarah concordou. Era como se estivéssemos finalmente falando sobre o que realmente aconteceu. Não sobre versões distorcidas do que aconteceu. Na 42ª hora, Sarah disse algo que surpreendeu os dois. Eu acho que posso perdoar você. Não, eu perdoo. Mas eu posso perdoar. Era o reconhecimento de que o perdão estava se tornando possível. Era como se ela tivesse visto o caminho. David disse, ainda era um caminho longo, mas agora existia um caminho. Na 48ª hora, aconteceu o primeiro milagre real. Eles estavam recitando, porque é ali que o Senhor concede a bênção. Quando Sarah sentiu, fisicamente,
O peso da raiva saindo do peito. Era como se alguém tivesse removido uma pedra de 50 quilos do meu peito. Ela descreveu. De repente, eu conseguia respirar profundamente pela primeira vez em meses. David viu a mudança imediatamente. Era como se ela tivesse voltado. Não a Sarah que existia antes da traição. Uma Sarah nova, mais forte, mas também mais suave. Na 54ª hora, eles se abraçaram pela primeira vez. Um abraço hesitante, cauteloso, mas real. Era o abraço de duas pessoas que haviam decidido tentar confiar novamente. Era como se estivéssemos nos conhecendo pela primeira vez, Sarah disse. Eu sabia que ele havia me traído, mas também sabia que ele havia mudado. E eu também havia mudado. Na sexta hora, David fez algo que não havia feito nos 6 meses desde a descoberta. Ele pediu perdão não apenas pelos atos, mas pela pessoa que havia se tornado durante os 3 anos de mentiras. Eu não estou pedindo para você esquecer, ele disse. Estou pedindo para você me dar a chance de me tornar o homem que merece seu perdão. Sarah olhou para ele por um longo momento. Depois disse, eu perdoo você. Desta vez não era, eu posso perdoar. Era, eu perdoo. Completo. Final. A doutora Hammond estava em choque. Perdão genuíno após uma traição profunda. Em menos de 3 dias. Algo que ela nunca havia presenciado antes. Na 66ª hora, eles realizaram um ato simbólico. Queimaram todos os objetos relacionados à traição. Cartões de hotel, e-mails impressos, fotografias. Não por raiva, mas por libertação. Era como um funeral, Sarah explicou. Estávamos enterrando a união desgastada, para que a aliança renovada pudesse renascer. Na 702ª hora, a última recitação, eles se sentaram frente a frente, como haviam feito 12 vezes antes. Mas desta vez, ao terminarem, não eram mais as mesmas pessoas que haviam começado. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eles disseram juntos pela última vez. E pela primeira vez em meses, ambos acreditavam profundamente naquelas palavras. A doutora Hammond documentou o caso e começou a aplicar o protocolo com outros casais em situações extremas. Ela descobriu que o Salmo 133 funcionava mesmo quando tudo parecia perdido. É como se as palavras sagradas criassem possibilidades que antes não existiam, ela explicou a Kathryn Kuhlman. Possibilidades de perdão, de reconexão, de um amor renovado. Kathryn Kuhlman concordou. O Salmo 133 não ignora a dor. Ele transforma a dor em um portal para algo mais profundo. A doutora Hammond começou a desenvolver protocolos específicos para diferentes tipos de crise conjugal. A traição exigia um ritual de purificação inicial. Casamentos emocionalmente mortos precisavam de uma abordagem mais gradual. Casais que brigavam constantemente deveriam começar sussurrando o salmo. Cada ferida matrimonial precisa de uma abordagem específica, ela descobriu. Mas o Salmo 133 é uma medicina universal. Ele cura qualquer tipo de desconexão entre duas pessoas. Um caso particularmente impressionante foi o de Marcos e Linda, casados há 25 anos, que não faziam amor há 8 anos. Não por problemas físicos, mas porque haviam perdido completamente a atração um pelo outro. Era como ser casada com um irmão, Linda disse. Carinho familiar, mas zero paixão. Eles fizeram o protocolo de 72 horas com uma modificação. Recitavam o salmo em quartos separados nas primeiras 48 horas para remover a pressão da intimidade forçada. Na 48ª hora, quando finalmente se uniram para recitar juntos, a atração física voltou instantaneamente. Era como se tivéssemos nos tornado estranhos atraentes um para o outro. Marcos disse, familiar, mas novo. Seguro, mas excitante. Linda concordou. Era como me apaixonar pelo meu melhor amigo. A pessoa mais segura do mundo, que também era a mais desejável. A doutora Hammond percebeu que o Salmo 133 não apenas restaurava a conexão emocional. Ele restaurava todas as formas de intimidade.
emocional, espiritual, física, mental. É como se o salmo lembrasse aos corpos que eles foram criados para se reconhecerem. Ela explicou. Quando duas pessoas oram em verdadeira união, todos os aspectos do seu ser se realinham. Kathryn Kuhlman e a doutora Hammond documentaram mais de 300 casos em 5 anos. Taxa de sucesso, 89%. E sucesso não significava apenas salvar casamentos. Significava criar casamentos melhores que os originais. As pessoas não voltam ao que tinham antes da crise. A doutora Hammond observou. Elas evoluem para algo que nunca tiveram antes. Uma forma de amor mais madura, mais profunda, mais resiliente. Kathryn Kuhlman concordava. Uma crise conjugal não é o fim da história. É um convite para escrever uma história mais bonita. Mas havia uma regra absoluta que não podia ser quebrada. Ambos os parceiros precisavam participar voluntariamente. O protocolo não funcionava quando uma pessoa forçava a outra. Você não pode orar alguém para dentro do amor. Kathryn Kuhlman explicava. Você só pode criar as condições onde o amor é possível. E se a outra pessoa escolhe não entrar nessas condições, você precisa respeitar essa escolha. Houve casos onde apenas um parceiro queria fazer o protocolo. Nesses casos, Kathryn Kuhlman recomendava uma versão modificada. A pessoa orava o Salmo 133 sozinha, mas visualizando o parceiro orando junto. Às vezes isso cria uma abertura no coração da outra pessoa, ela disse. Não sempre, mas às vezes. E às vezes é suficiente. Maria fez isso durante 3 meses. Seu marido, Roberto, estava completamente fechado para qualquer coisa espiritual. Mas ela continuou orando o salmo sozinha, visualizando os dois juntos. Depois de 3 meses, Roberto disse algo inesperado. Você parece diferente, mais pacífica. O que você está fazendo? Quando Maria explicou, Roberto surpreendentemente disse: Posso tentar uma vez? Uma vez virou 2. 2 viraram uma semana. Uma semana virou o protocolo completo das 72 horas. Era como se as orações dela tivessem preparado o terreno do meu coração, Roberto disse depois. Quando finalmente orei com ela, era como se meu coração já soubesse as palavras. A doutora Hammond ficou intrigada com esses casos. É como se a oração verdadeira criasse um campo energético que afeta outras pessoas, mesmo quando elas não participam conscientemente. Kathryn Kuhlman assentiu. Quando você ora com amor verdadeiro por alguém, você planta sementes no jardim espiritual deles. Você não pode forçar as sementes a crescer, mas você pode plantá-las. O protocolo das 72 horas se espalhou organicamente. Casais que haviam experimentado a transformação começaram a compartilhar com amigos em crise. Pastores começaram a usá-lo em aconselhamento matrimonial. Terapeutas começaram a recomendá-lo como terapia complementar. O mais impressionante, a doutora Hammond observou, é que o protocolo funciona independente de denominação religiosa. Católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, todos relatam os mesmos resultados. Kathryn Kuhlman não ficou surpresa. O Salmo 133 não é cristão ou judeu ou muçulmano. É humano. Ele fala para a parte da alma que existe em todas as pessoas, independente de religião. Ela descobriu que o protocolo funcionava até para casais não religiosos, desde que eles tratassem as palavras como afirmações sagradas, ao invés de orações. Não importa como você chama, ela disse. Importa que você diga as palavras com a intenção de união. As palavras sabem o que fazer, mesmo quando você não entende como. A doutora Hammond desenvolveu uma versão secular do protocolo, substituindo Senhor por universo e bênção por harmonia. Os resultados foram idênticos. É como se as palavras carregassem uma força que transcende conceitos religiosos específicos. Ela concluiu. Uma força que simplesmente funciona. Kathryn Kuhlman sorriu quando a doutora Hammond compartilhou isso. Doutora,
Você acabou de descobrir que o amor é maior que a religião, que a união verdadeira é uma linguagem universal. E era verdade. Casais de todos os backgrounds descobriam que quando duas pessoas decidiam orar juntas, por uma união verdadeira, as barreiras desapareciam. Diferenças religiosas, culturais, de personalidade, tudo se tornava secundário ao desejo fundamental de conectar profundamente com outro ser humano. O Salmo 133 não apaga as diferenças. Kathryn Kuhlman explicava. Ele ensina vocês a amar, apesar delas. A ver as diferenças como uma riqueza, e não como obstáculos. 72 horas, 12 encontros. Uma jornada da desconexão para uma união mais profunda do que a maioria dos casais sequer imagina. Como é bom e agradável quando irmãos vivem em unidade. Não apenas bom, miraculoso. Não apenas agradável, transformativo. Porque quando duas pessoas descobrem como orar juntas, em verdadeira união, elas descobrem que o amor é um portal para dimensões da existência que jamais imaginaram. E nessas dimensões, todos os casamentos são possíveis. Todos os perdões são acessíveis. Todas as conexões podem ser restauradas. Porque nas profundezas da união espiritual, duas pessoas não são mais duas. São uma alma, expressando amor através de dois corações. E essa alma conhece segredos sobre o amor. Segredos que a mente jamais conseguiria imaginar. Segredos que transcendem a compreensão humana. Segredos que se revelam apenas na intimidade da oração conjunta, na entrega total à fé, na busca sincera pela harmonia espiritual. Uma harmonia que se reflete na beleza da união restaurada, na força indomável do amor que cura, que transforma, que renova, que perdoa, que reconcilia, que une para sempre.